E aqui nós temos uma imagem mostrando a organização histológica do fígado. Esse material foi corado com a técnica do tricrômico de Gomori. Então, o tecido conjuntivo está corado num tom esverdeado. Aqui está muito discreto, está meio acinzentado, mas vocês conseguem observar, olha, a cápsula hepática formada pelo tecido conjuntivo, revestida por mesotélio. Vocês estão vendo uns pequenos núcleos achatados aqui na superfície? São os núcleos das células epiteliais pavimentosas, né? O fígado é um órgão que se encontra dentro da cavidade abdominal e todo órgão que se encontra na cavidade abdominal tem que ser revestido por um epitélio. Esse epitélio é o mesotélio, que é um epitélio simples pavimentoso. Na verdade, essa cápsula hepática, bem como essa camada de revestimento, né, de todo externo, de todo órgão que fica dentro da cavidade abdominal, é, na verdade, anatomicamente considerado o folheto visceral do peritônio, né? Mas aqui nós vamos tratá-la como cápsula hepática. Vocês estão vendo que essa cápsula, ela emite projeções para dentro do órgão e subdivide o órgão em pequenas partes, que são histologicamente idênticas, né? Então, cada parte dessas é um lóbulo hepático, que é a unidade morfofuncional do fígado. Vocês sabem que o fígado ele tem um hilo, que é a região de entrada e saída de estruturas, e que o fígado é um órgão dividido em 4 partes macroscopicamente visíveis, que são os lobos hepáticos: o lobo direito, esquerdo, quadrado e caudado. Qualquer que seja o lobo que tenha sido pego para fazer essa lâmina, esse material, não importa. Qualquer corte que a gente fizer em qualquer lobo hepático, o que a gente vai observar do ponto de vista microscópico são sempre essas pequenas estruturas denominadas lóbulos hepáticos clássicos, certo? Então, vocês reparem que tem tecido conjuntivo separando um lóbulo do outro, né? E que na região de encontro entre 3 lóbulos, esse septo de tecido conjuntivo encontra uma região mais ampla e ele se espalha por essa região, formando aí um espaço, ou ocupando um espaço chamado espaço porta-hepático. Nós vamos falar desse espaço mais à frente, nós vamos mostrá-los em detalhe, ele é muito importante para a organização, para a fisiologia hepática. No interior dos lóbulos, nós encontramos um tecido conjuntivo reticular, que é aquele rico em fibra colágena do tipo 3, aquela fibra fininha que forma a trama de sustentação para células e estruturas e que a gente mal está enxergando aqui nesse aumento, né? Então, esse tecido conjuntivo reticular, ele sustenta os cordões de hepatócitos, que são esses cordões avermelhados que vocês estão observando aqui, e sustenta também os capilares hepáticos, que são capilares do tipo sinusoide. Vamos lembrar, o capilar sinusoide é um capilar que tem a luz mais ampla, uma trajetória mais irregular e, sobretudo, a principal característica, a parede do capilar, ela não é contínua, ela tem orifícios que facilitam as trocas entre sangue e tecido. Bom, aqui a gente tem uma outra visão, né? A gente está um pouquinho mais interno aí no lobo hepático, então a gente não está mais observando a cápsula, mas a gente continua observando que o fígado é formado por unidades repetitivas, unidades morfofuncionais repetitivas, que são os lóbulos hepáticos clássicos, né? Então, vocês já sabem que se a gente compreender a organização e o funcionamento de um lóbulo,
a gente entende o funcionamento do fígado como um todo, né? Então, o lóbulo hepático, ele é poligonal, né? Ele tem esse formato meio hexagonal, meio poligonal, e ele é a unidade morfofuncional do fígado. No centro do lóbulo hepático clássico, nós encontramos uma veia, é a veia centrolobular. O nome dela é autoexplicativo, né? Veia centrolobular. Essa veia, ela recebe e ela recolhe todo o sangue que atravessa o lóbulo, né? Todo o sangue que flui, que irriga o lóbulo da qual ou do qual ela pertence. Então, o fígado, vocês sabem, é um órgão que tem uma irrigação sanguínea dupla. Então, ele recebe sangue tanto da veia porta, que vem lá do intestino, né? Que apesar de ser um sangue não muito oxigenado, porque já houve hematose, né, no intestino, é um sangue riquíssimo em nutrientes. E recebe sangue também oriundo da artéria hepática, que é um sangue bem oxigenado. Então, esse sangue, ele chega no lóbulo hepático através da região periférica e atravessa os capilares sinusoides em direção à veia centrolobular. Durante essa trajetória nos capilares sinusoides, o sangue venoso e rico em nutrientes da veia porta e o sangue arterial rico em oxigênio da artéria hepática, eles se misturam, de modo que os hepatócitos, eles recebem um sangue bem oxigenado e também muito rico em nutrientes, certo? Nesses espaços porta-hepáticos que a gente viu, são essas regiões mais amplas, né, ocupadas pelo tecido conjuntivo, no encontro dos vértices de 3 lóbulos vizinhos, né, no espaço porta-hepático, nós vamos encontrar sempre um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática. E esses ramos, eles dão outros ramos que tem uma trajetória aqui, ó, ao longo dos septos conjuntivos que delimitam o lóbulo, né? Então, esses vasos que passam aqui, ó, por essas arestas, por esses septos conjuntivos, são chamados de vasos distribuidores. Então, a veia distribuidora ou as vênulas distribuidoras são ramos da veia porta, e as arteríolas ou artérias distribuidoras são ramos da artéria hepática. Esses vasos distribuidores também se ramificam, formando os vasos de entrada nos lóbulos vizinhos aqui, ó. E esses vasos de entrada, então vênulas de entrada e arteríolas de entrada, se ramificam formando então os capilares sinusoides que atravessam os lóbulos hepáticos. Esses detalhes de vascularização nós estudamos na aula teórica do fígado. Então, se vocês não estiverem lembrando, dá uma olhadinha lá na aula teórica para vocês poderem relembrar, ok? Aqui o nosso objetivo é mais de identificação. Então, aqui a gente está observando aqui vários lóbulos hepáticos clássicos que tem no seu centro a veia centrolobular, ou as veias centrolobulares, uma em cada lóbulo, né? Que recolhem, que drenam todo o sangue que flui dentro daquele lóbulo, né? E que fez trocas com os hepatócitos aí durante a sua passagem. Aqui a gente está vendo um detalhe da veia centrolobular e estamos vendo os capilares sinusoides fluindo e se abrindo, desembocando na vênula ou veia centrolobular. Então, todas esses cordõezinhos de células cúbicas, né, com núcleo esférico, que vocês estão vendo bem corados aqui, são os cordões de hepatócitos. Entre um cordão e outro, a gente encontra os capilares sinusoides. Reparem aí o endotélio, né, com seu núcleo achatado, é o epitélio simples pavimentoso que reveste todo o sistema circulatório, toda a luz do sistema circulatório. Então, aqui não haveria de ser diferente. Vocês estão vendo o endotélio revestindo os capilares sinusoides.
Os sinusoides hepáticos, né, além deles terem essa característica de parede interrompida por orifícios, no interior deles nós encontramos macrófagos fixos, que são as células de Kupffer. Então, o que a gente está observando nesse aumento? Estamos observando os cordões de hepatócitos. Repara, o hepatócito é uma célula mais ou menos cúbica, né? Um núcleo esférico, central, um núcleo bem eucromático. E aqui nessa imagem, esse material foi corado com PAS e contracorado com HE. Então, no citoplasma dos hepatócitos, vocês estão vendo uns grânulos, umas bolinhas rosas escuras. Isso são acúmulos de glicogênio, né? Uma das funções dos hepatócitos é regular a glicemia, ora coletando glicose do sangue e armazenando sob a forma de glicogênio, ora liberando ou quebrando essas moléculas de glicogênio, liberando glicose para a corrente sanguínea, né? Além de produzir glicose através da gliconeogênese. Então, vocês estão vendo aí os cordões de hepatócitos, entre os cordões de hepatócitos, em branquinho, a luz dos capilares sinusoides, capilares esses que são revestidos por células pavimentosas simples, células endoteliais. E aqui a gente está vendo, né, uma outra imagem mostrando os cordões de hepatócitos, os capilares sinusoides, né? E como eu falei para vocês, o sinusoide hepático ele tem essa característica de apresentar macrófagos fixos na sua parede. Então, macrófagos na luz, né, em contato com o sangue que circula através do sinusoide. Esses macrófagos são chamados de células de Kupffer e são essenciais, aqui tem outro, né? São essenciais na fisiopatologia das doenças hepáticas, né? E também são importantes elementos filtradores do sangue e realizadores de hemocaterese. De novo, aqui a gente está vendo aquela imagem panorâmica mostrando a cápsula hepática, os lóbulos hepáticos. Agora o que eu quero mostrar para vocês em detalhes é um espaço porta-hepático. Então vocês observem que ele sempre vai ter esse formato meio triangular, olha, porque ele está localizado na região de encontro de 3 lóbulos hepáticos. O espaço porta-hepático, olha aqui, ó, o formato triangular, como eu falei, o espaço porta-hepático, né? Tem esse formato triangular, é uma região ocupada por tecido conjuntivo, onde a gente encontra, né? Nesse tecido conjuntivo, a gente encontra a tríade portal, formada por um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e um ducto biliar. O ducto biliar tem a sua parede formada pelo epitélio cúbico simples e isso a gente usa para distinguir da artéria, que tem a luz revestida por mesotélio, ou seja, tecido epitelial simples pavimentoso. A artéria ela tem aquela túnica média, né, formada por células musculares lisas e de longe, não aqui nesse aumento, não aqui nessa fotografia, mas em aumentos menores, às vezes as pessoas ficam em dúvida se o que elas estão vendo é ducto biliar ou se é artéria, se é ramo da artéria hepática. E aí a gente observa essa característica do epitélio, né, para fazer essa distinção, ok? Existe aqui no espaço porta-hepático elementos muito importantes que são os capilares linfáticos, né? Muitas vezes os capilares colapam durante o preparo da lâmina e não são visualizados, mas eles são essenciais para a fisiologia e na fisiopatologia também das doenças hepáticas e nós falamos bastante deles na nossa aula teórica, vocês lembram, né? Eles são formados pelos espaços pericinusoidais de Disse,
que drenam para a periferia do lóbulo e formam então esses capilares, ou se continuam nesses capilares, ok? De novo, quem não estiver lembrando, dá uma olhada na aula teórica, certo? E com isso a gente mostrou aí as principais estruturas e características histológicas do fígado.